Fala também do São Paulo, atrasando o pagamento de um empréstimo que deve dificultar uma negociação em definitivo de um atleta que é pretendido pelo tricolor. São Paulo tentando buscar soluções dentro de casa, mais especificamente Cotia, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o São Paulo com mais um problema financeiro. O tricolor não conseguiu pagar a parcela que venceu em março para o Sassuolo, referente ao empréstimo do zagueiro Juan. Essa parcela de 200 mil euros, ou mais ou menos 1.300.000 reais, está longe de ser uma baita grana para um clube que arrecadou no ano passado 730 milhões de reais. Só que o São Paulo passa por enormes dificuldades financeiras. Tem encontrado dificuldade até para pagar salários em dia para os atletas. E diante disso, não conseguiu fazer a quitação do empréstimo. E o pior vem agora, como o São Paulo não pretende comprar o Juan e tenta convencer o Sassuolo a reemprestar, aí a negociação ficou ainda mais complicada. O Sassuolo diz, espera aí, você não quer comprar o jogador e não me pagou o empréstimo, ainda quer um novo empréstimo? Nessas condições não dá para fazer acordo. Diante disso, dá para dizer que o futuro do Juan está complicado. Não dá para cravar que ele permaneça no clube. A opção de compra de 27 milhões de reais hoje está completamente fora da realidade financeira do São Paulo. Ao menos em relação ao Marcos Antônio, já houve um acordo. São Paulo se acertou com a Lazio para estender o contrato de empréstimo por mais um ano, mas aí em vez de opção de compra, esse negócio vira uma obrigação de compra. São Paulo vai adquirir em definitivo o Marcos Antônio a partir de junho de 2026 pelos 25 milhões de reais acordados entre os clubes. Bora falar agora sobre o São Paulo, que corre enorme risco de não ter Juan, zagueiro do Sassuolo, a partir da metade do ano. Contei para vocês, né? O empréstimo se encerra agora em junho e o São Paulo pediu uma prorrogação do contrato de empréstimo. O problema é que o tricolor não conseguiu pagar uma parcela que venceu em março de 300 mil euros. Diante desse cenário, Sassuolo hoje parece irredutível em relação a um novo empréstimo. E aí, olhando para o elenco do São Paulo, sobrariam apenas 4 opções no elenco principal: Arboleda, Sabino, Alan Franco e Ferrarese, que muitas vezes tem sido utilizado, inclusive, como lateral direito. Até por isso, e diante da escassez de dinheiro para novas contratações, o técnico Luiz Ubeldia pode ter de recorrer às categorias de base. Igão, zagueiro de 17 anos de idade, é apontado como o mais promissor entre todos os zagueiros. Já Pedro Andrade, de 20 anos, assim como o Igão, de vez em quando treina entre os profissionais. Outras alternativas de atletas do Sub-20, Isaac e Luiz Osório, esses com menos minutos no elenco principal. Só para completar sobre o São Paulo, contar que Luiz Ubeldia foi suspenso por 2 jogos no Superior Tribunal de Justiça Desportiva por reclamação assintosa no jogo contra o Galo. Boa noite, Nicola. O Igor Vinícius vai mesmo sair? Vai sair mesmo. Tem alguma chance de a diretoria negociar o Jandrei na janela do meio do ano? Rodrigo, o São Paulo precisa baixar bem a folha, mas não vai ser com o Jandrei. Os caras entendem que o Jandrei treina bem demais e é meio que um homem de segurança do gol, que parece para mim uma grande loucura, mas é assim que os caras não enxergam, tá? Sobre o Igor Vinícius, o contrato acaba em dezembro, ele perdeu muito espaço. O Igor Vinícius hoje ele é a terceira opção na lateral. Cédric Soares é o primeiro. Quando não tem o Cédric, muitas vezes o Ferrarese é utilizado. Chegaram a especular que ele poderia ir embora na metade do ano. Até agora não tem nada, tá? São Paulo atrasa pagamento e complica a permanência do zagueiro Juan no clube. Interrogação. Vou tentar entender do que se trata essa história para contextualizar e trazer informações para vocês. O que eu posso garantir é que o São Paulo não tem condição de, nesse ano, comprar nenhum jogador. Então foi por isso que também foi muito comemorado quando o São Paulo conseguiu um acordo com a Lazio para a extensão do empréstimo do Marcos Antônio por mais uma temporada, com a obrigação de compra na metade do ano que vem. O São Paulo entende que para a próxima temporada já vai ter capacidade física de fazer um investimento para a compra do atleta, que custa 25 milhões de reais. O Juan está avaliado em 27 milhões de reais. E aí que mora o grande problema: como gastar 27 milhões em um zagueiro, que até deixou boa impressão, mas que ainda não vingou. Estou printando a mensagem do Leonardo Limeira e vou mandar para um dirigente são paulino para que a gente possa obter qualquer informação sobre o tema. Quer ver, ó? Boa noite. O senhor está por aí?
Isso aqui é verdade. Mandei, tá? Assim que tivermos resposta, também já contextualizo e atualizo para vocês. Quero que o Corinthians se exploda e afunde em dívidas. A mensagem do Flávio Alves. Caramba. O Garage Gastrobar. Boa noite, Nicola. Não entendo, o Marinax vai chegar porque tem que vender agora a joias da base do São Paulo. Abraço, obrigado. Garage, só para explicar, né? O São Paulo e o Marinax têm um acordo verbal, mas esse acordo demanda e depende de uma série de questões burocráticas a serem resolvidas. Antes da resolução desses problemas, não dá para assinar o contrato, tá? Então, a grande verdade é que a expectativa é de um acordo para o segundo semestre de 2025. A reportagem da Piauí, que falava do Gilmar Mendes com a CBF, foi o motivo da queda. O Gilmar Mendes não gostou e tirou o Edinaldo, e entrou o amigo do Flávio Dino. Eu acho, Átila, que você tem ótimos pontos nessa sua afirmação aí, tá? E o Gilmar Mendes é o ministro do STF. E a gente tem percebido que os ministros do STF têm muitos poderes no Brasil. Eu acho até que o Alexandre de Moraes é mais poderoso do que o Lula. O Gilmar Mendes está se mostrando, para mim, o mais poderoso do futebol brasileiro. Era ele quem bancava o Edinaldo, depois da publicação da matéria da Piauí, que revelou numa associação entre Gilmar Mendes e a CBF, no caso com o Edinaldo, por conta da CBF Academy. Só para vocês entenderem, o Gilmar é sócio de um instituto. Esse instituto virou parceiro da CBF na CBF Academy. Isso repercutiu muito mal para o Gilmar Mendes. E aí, o que se escuta entre presidentes de clubes é que, diante dessa notícia, o Gilmar decidiu acabar com a brincadeira do Edinaldo. E aí, a curiosidade vem agora. Vai haver no dia 28, ou haveria no dia 28, uma decisão final do STF, né? O Edinaldo chegou a recorrer em 2 vezes da decisão da última quinta-feira do Tribunal de Justiça do Rio, que suspendia o Edinaldo como presidente. O Edinaldo desistiu desses 2 pedidos, desistiu de aguardar pelo STF, numa clara demonstração de que ele já entendeu que o ciclo dele acabou, ou melhor, que já acabaram com o ciclo dele. Zampedri no São Paulo, Jandrei e Vinícius fora do São Paulo. Vamos começar por essa primeira do Zampedri. No final de semana, eu não conheço, tá? Mas um jornalista chamado Vinícius Furlan publicou que o São Paulo tem negociações para a contratação do Zampedri. Centroavante argentino, 37 anos de idade, também se naturalizou chileno, está desde 2020 na Universidade Católica, bons números por lá. Foi chegar com o São Paulo e 2 pessoas do São Paulo disseram que não tem nada. O Vinícius Furlan é o mesmo que havia publicado na semana passada que o São Paulo tinha a intenção de fechar com o Carlão e também com o Medina. Carlão, centroavante de 32 anos de idade, Medina, zagueiro de 23 anos de idade, atletas da Ferroviária. Pois eu fui checar e a verdade é que a Ferroviária ofereceu esses 2 jogadores para o São Paulo, até tentando se aproveitar da boa relação que o dono da Ferroviária, o Bertolucci, tem com o São Paulo, mas o São Paulo foi quem não demonstrou a intenção de contratar os atletas, tá? Então, posso falar que Zampedri não há absolutamente nada. Já mandei mensagem para uma pessoa do São Paulo, assim que tiver qualquer atualização também já conto para vocês, tá? Eu tinha perguntado sobre a permanência do Russell, ela fica complicada por conta de atrasos. Deixa eu contar outra curiosidade. Peraí. Cajuda, Pitombeira, Cruzeiro. Deixa eu contar uma curiosidade. O Campeonato Brasileiro desse ano tem sido marcado por desempenhos ruins dos visitantes, tá? Foram só 13 vitórias de times visitantes depois de 9 rodadas. A gente já está na 9ª rodada, né? Só para me certificar e não falar nenhuma bobagem. Brasileirão, 9 rodadas. Se foram 9 rodadas, a gente está falando de 90 jogos. De 90 jogos, só 13 terminaram com vitória dos visitantes. E é uma observação importante, na comparação com as 9 primeiras rodadas do ano passado, eram 25 vitórias de visitantes. E esse número só não é pior nesse ano por causa do Palmeiras, que venceu os 5 jogos que fez como visitante, tá? Estou vendo aqui no GE, eu abri o site para ver o número de rodadas, e além dessa notícia da rescisão do contrato do Fluminense com o Renato Augusto, eleição na CBF, clubes exigem mudança de estatuto e criação da liga. Em nota, a maioria de integrantes da LFU e Libra, que não apoiam o futuro presidente da entidade, fazem série de exigências à futura nova gestão. A verdade é que Samir Chaud,
será eleito presidente no próximo domingo com o apoio de apenas Botafogo, Vasco, Palmeiras e Grêmio, entre os grandes, tá? E esses são os únicos times da Série A que o apoiam. Os outros 6 apoios são de times da segunda divisão. Flamengo, São Paulo, Corinthians, Internacional, Cruzeiro, todos estavam com o Reinaldo Carneiro Bastos, que chegou a ter, no sábado, 32 apoios de clubes, 3 debandaram, 3 deixaram o Reinaldo para trás. Mas a irritação dos clubes se dá porque, mais uma vez, elegeu-se um presidente sem qualquer participação dos clubes. Os clubes foram completamente alijados do processo. E a partir daí os caras vão fazer uma série de exigências, tá? A grande questão envolvendo o Samir é quem escolheu o Samir. E quem era o Samir Chouad ou Chaud antes dele ser o escolhido? A resposta que eu tenho é de que a escolha se deu por Gilmar Mendes, ministro do STF. Boa noite, Nicola. Like número 2. Se o São Paulo não der certo com o zagueiro Juan Tressoldi, São Paulo vai atrás do Gustavo Albertini da Ferroviária. Você tem essa informação? Severino, na semana passada, sugeriram ao São Paulo um zagueiro da Ferroviária chamado Medina, tá? Mas o São Paulo, naquele momento, avaliava não ter a necessidade da contratação de nenhum atleta para a zaga. Isso pode mudar com o Juan? Pode, mas vamos aguardar a resposta, só dando uma limpada aqui na câmera, para ficar mais bonitinho. Vamos só aguardar a resposta desse dirigente do São Paulo. Já posso até emplacar sobre essa informação de Gustavo Albertini, que eu nunca havia ouvido falar. Família, ficamos aqui com aquele giro de notícias do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando do São Paulo. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações aqui no nosso canal do YouTube. Valeu? Um grande abraço no seu coração. Segue pra mais. Até o próximo vídeo. Segue aí a gente aí. Valeu? Vamos que vamos. Tchau, tchau. Foi.